Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but Bom dia, pessoal. Esperando a galera entrar. Bom dia, Camila, Luiz Maurício, Paloma Machado. Hoje uma live super especial. Vou deixar a musiquinha aqui, daqui a pouco a gente tira. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. O Instagram tá chamando a galera para participar dessa live. Hoje vai ser incrível, incrível. Porque você sente dor. É isso mesmo. Por que você sente dor? Acho que muita gente está querendo essa resposta. Que não é fácil de dar, né? Mas a gente vai falar muito sobre o mecanismo de dor hoje. Vamos lá, desligando a musiquinha. A galera já está entrando. Fernanda, Aparecida, Camila, bom dia. Galera, me fala se tá legal o som, se vocês estão me escutando bem. Que hoje nós vamos trazer, junto aqui da live, Dr. Alessio Novaes, uma grande referência no Brasil no tratamento da dor, tá? E nos treinamentos. Ele tem um treinamento fantástico que a gente vai falar aqui, tá? Um abraço, Matheus, Elaine, Ingrid, minha digníssima, Rosiane, sejam todos bem-vindos e conto com a participação de todos também para a gente estar falando realmente sobre os mecanismos das dores. Um abraço, Mateuzinho, grande amigo, grande jogador de futebol. E vamos falar dos mecanismos de dor, beleza? E quais são os principais mecanismos, como isso desenvolve, por que você realmente não melhora muitas vezes da dor, quais são os fatores que realmente podem desencadear, e falaremos também da dor crônica, beleza? Deixa eu ver se meu amigo Alessio aqui já entrou aqui. Ainda não. Vão falando, pessoal, de onde vocês são, qual a expectativa que vocês têm da live hoje, né? Depois pode estar mandando algumas dúvidas para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas e algumas experiências suas também. Eu em algumas lives aqui eu já falei a respeito de alguns aspectos importantes, né, no tratamento da dor, que vai muito além da estrutura, somente daquilo que a gente está sentindo aí no momento. Beleza, Alessio acabou de entrar, vou aceitar ele aqui. TMI Training, tá, pessoal? O treinamento desse fantástico Dr. Alessio Novaes. Show de bola. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tá, Eu que agradeço o convite, meu caro. E saudade de você. A gente esteve junto aí numa empreitada muito bacana, desde 2016, né? Isso. Estamos aí para falar com esse pessoal sobre os mecanismos de dor, não é isso? Fala um pouquinho, Alessio. Se apresente, conte um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida, que o pessoal aqui está querendo louco para saber quem é você. Show! Já não conhece, né? Meu caro, muito obrigado pelo convite. A parceria, ela nunca encerra, né? A parceria, quando é parceria mesmo, ela permanece independente do projeto que se tenha e tudo mais. E sempre com aquele pensamento, objetivo de oferecer sempre o melhor para as pessoas, né? Baseado naquele dom que a gente tem, que é de ajudar as pessoas. Então a gente não desperdiça esse dom que a gente
teve de ganhar e poder ajudar as pessoas e tirar elas de dor, trazer uma vida mais ativa e mais funcional. Então, isso aí é para sempre o objetivo em comum, né? Gente, isso aí, meu caro. Deixa eu dar então um bom dia aqui para a galera. Eu não sei se eu não consigo ver todo mundo, mas dar bom dia para todo mundo. Não sei se todo mundo é daqui de Minas, se tem gente de fora, mas tem gente de fora, Léo. Tem gente de fora, não tem? Tem. Apucarana, olha aqui, Paraná. Legal. Então, bom, de fora aqui. Então, bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessio Novaes, eu sou de Belo Horizonte, eu sou fisioterapeuta e sou professor, palestrante já há alguns bons anos, e meu foco já há um bom tempo é no tratamento de dor crônica, né? Principalmente falando de dor crônica na coluna. Eu desenvolvo hoje um treinamento específico para tratamento de dor e nos atendimentos o meu foco que eu gosto de trabalhar justamente é com esses pacientes que sofrem com dores e que têm muita dificuldade de buscar, às vezes, um tratamento que seja realmente efetivo. Mas hoje o nosso tema é justamente por que você sente dor, por que muitas vezes essa dor ela não melhora. E esse é um questionamento que é constante, né? E as pessoas elas precisam compreender algumas coisas que são importantíssimas nesses aspectos, nessas doenças, né? E até mesmo para ela entender. Quando ela entende melhor o problema dela, o tratamento então vai ser também melhor. Então tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser muito bom, tanto para quem for paciente que estiver aí, quanto para profissionais, porque o assunto ele é de muita importância e ele não cessa. É gigantesco, é enorme, é bem complexo, e por isso que a gente precisa continuar sempre discutindo, trazendo esses aspectos. Exatamente, Alessio. Eu há pouco tempo eu fiz uma live junto com o Bruno Matoso, um grande amigo nosso, e um ponto que a gente tocou foi a questão das técnicas. Eu acho que a gente vai acabar falando também de várias técnicas que são utilizadas e principalmente várias técnicas para tratamento de dor. Sim. E a gente nunca sabe, realmente, poxa, qual técnica que é a técnica da varinha de condão? Né? Que a gente pode ali, naquele local de dor, naquela pessoa, tocar ali, puf, acabou, não sente mais dor. A conclusão que nós chegamos sempre essa técnica milagrosa, ela não existe. Né? Não existe. Porque o mecanismo de dor é um mecanismo muito mais complexo do que a questão simplesmente da estrutura em si ali. Não é, Alessio? Exato. O primeiro aspecto que, né, se tiver paciente e se tiver profissional, eu quero que vocês concordem ou não, vão interagindo com a gente aqui, colocando a opinião de vocês. Primeira coisa que a pessoa tem que compreender e entender é que a dor é algo que vai fazer parte. Então, se alguém quer ficar aqui livre de dor para sempre, eu tenho uma péssima notícia. Não vai ficar. Por quê? Simplesmente porque a dor é algo que faz parte de um processo nosso. Se a gente não sentisse dor, o nosso corpo não teria outro mecanismo de nos avisar que algo está dando errado, que algo não está funcionando da forma correta. Então o que acontece? Quando muitas vezes a gente... às vezes a pessoa pode encarar, olha, determinada técnica você vai ficar livre da dor para sempre, ou você nunca mais vai ter dor e tudo mais. E você ficar sem dor, totalmente, é algo que faria muito mal para você. O problema é quando essa dor ela permanece, essa dor ela não é tratada, e aí várias alterações vão ocorrendo no nosso corpo. Só para vocês terem uma ideia, se o meu corpo me avisa, por exemplo, que algo está de errado através da dor, quando você não dá atenção a essa dor e ela não é tratada da forma adequada, o seu corpo começa a enviar as informações de dor de forma mais rápida e de forma mais intensa. E aí recursos que normalmente seriam muito simples para resolver e controlar essa dor, elas vão se tornando o quê? Mais difíceis, porque os sintomas vão se tornando cada vez mais persistentes e maiores. Então, muitas vezes, aquelas pessoas sentem aquela dorzinha e preferem muitas vezes tomar um remedinho, ou simplesmente, não, deixa isso aqui, eu não vou tratar. O meu corpo ele vai se adaptando aqui dali, ele manda o sinal. Se você não respondeu da forma adequada, daqui a pouco seu corpo vai falar, opa, da outra vez
ele não deu tanta atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar agora de forma mais intensa e de forma mais rápida, para justamente te forçar a tomar algum tipo de atitude e corrigir, ou pelo menos dar atenção naquele ponto. Não quer dizer que sempre uma dor aguda vai se tornar uma dor crônica, né, doutor Guilherme? Mas Exatamente. uma dor aguda maltratada, pode ter certeza, vai gerar consequências lá na frente de forma muito consideráveis para a pessoa. Uma forma equivocada, muitas vezes, do tratamento dessa dor aguda, né, Alessio? É a pessoa achar que ela está tratando realmente a causa. Ela buscou a varinha de condão. Um remédio, muitas vezes, né, utilizado de maneira equivocada, no momento errado, ou prolongar esse uso, a pessoa normalmente está justamente querendo utilizar a varinha de condão. E a gente acabou de falar que ela não existe. Ela não existe. Então, essa atenção que você disse aí, com relação àqueles primeiros sinais, aqueles primeiros sintomas que teve ali com relação à dor, é o primeiro alerta de que algo está sendo utilizado de forma errada. Não é isso? Isso aí. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que compreender, né, principalmente paciente, pessoa que sofre de dor, ela entender que muitas vezes esses sintomas que ela está sentindo, não necessariamente, inclusive, ela reflete exatamente o problema que ela tem. Né? Pode ser, às vezes, a ponta do iceberg, né? Tá mostrando ali só a ponta do iceberg, ou muitas vezes ela começa a fazer algumas associações com outros problemas que ela tem. Mas, na verdade, o que o corpo está fazendo? Ele está o quê? Tentando amplificar esse alerta para a pessoa poder tomar ali cuidado com determinado problema. Então, muitas vezes é muito comum algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco. E aí ela começa a sentir outros sintomas de dor em outras partes do corpo, inclusive junto também com dores que ela normalmente sabe que é da coluna, mas quando esses sintomas ficam muito acentuados, ela começa a relacionar só com aquele problema que ela já conhece. Só que o corpo ele simplesmente está fazendo o quê? Tentando amplificar os sintomas para poder fazer uma investigação. E hoje a gente sabe, né? Trabalhando aí principalmente com essa visão integrativa, você como osteopata tem uma visão sistêmica da coisa, sabe que muitas vezes alterações, por exemplo, intestinais podem gerar, por exemplo, dores na coluna. Exatamente. E aí o paciente muitas vezes vai estar conectado, não, é minha hérnia, de repente a minha postura, é a forma como eu estou agachando, e não tem absolutamente nada em relação a isso. É um problema que muitas vezes está ali completamente fora de onde ele está imaginando. E essa é justamente a dificuldade de muita gente para poder tratar, tanto de profissional quanto de paciente. Muito profissional está sempre focado aonde? Na estrutura. Está sempre olhando para a questão estrutural, tudo segmentado, né? Fragmentado, né, Alessio? Muitas vezes assim, ombro, joelho, coluna, então tudo cotovelo, então tudo assim, bem fragmentado, como se fossem unidades separadas. Como se fossem unidades separadas e como se não houvesse um controle superior que a gente está falando, né? Da nossa cabeça. Eu falo, é que a dor eu costumo falar, é 100% criação do cérebro. E por favor, se tiver impaciente e tudo mais, lembrar, não é que a pessoa está imaginando a dor, você está pensando em qualquer outra coisa, ou fazendo não é da mente dela. É porque o nosso cérebro é o nosso centro de controle. Se ele não interpretar determinada situação como um perigo ou uma falha, ele não vai mandar dor, mas quando ele identifica, então é ele que controla. Não independe se você tem uma artrose, se você tem uma hérnia, quem vai controlar, quem vai mandar dor ou não, é aqui. E aí é que está a grande questão. Eu tenho que entender por que eu estou acionando esse mecanismo aqui. O que está gerando e mantendo esse alerta o tempo todo, né? Então tem essa grande questão. Não sei se você está vendo uma pergunta aí, doutor Guilherme. A Viana está falando aqui, hoje cada dia mais os pacientes tratam pelo Google. Fecham o diagnóstico e tratam para ler na internet. Quer falar a respeito? Exatamente. Essa aqui é a Bruna. A Bruna está sempre participando das nossas lives. Um grande abraço, tá, Bruna? E é verdade. Isso aí, o que isso gera, né? Isso gera um excesso, às vezes, de informações e informações equivocadas.
né, que podem estar o quê? Elevando o nosso nível de, a gente vai falar agora de crença, né Alessio? Né? Legal. Então, são informações que o nosso cérebro está recebendo e que muitas vezes não são bem direcionadas para o caso dela. E isso acontece, por exemplo, também quando você recebe resultados de exames de imagem, né, que vai ter um efeito muito parecido, talvez, com isso, né, e você vira, às vezes, aquele momento. Olha, você tem uma protusão discal, você tem uma hérnia de disco, você é um paciente fibromiálgico, né? Então você é taxado daquilo ali. Então, meu amigo, quem tem isso, você já leu no Google lá, quem tem isso vai sentir determinadas dores que você acaba o quê? Sentindo. É bem por aí, né, Alessio? E é muito louco que a gente faz essa conexão que a gente está falando, né? De que, né, a dor é 100% criação do nosso cérebro e tudo mais, mas ele é baseado em alguma coisa. Então ele vai se basear justamente nisso, é o que a gente chama que é a neuromatriz da dor, né? São neurotags, são marcações que o nosso cérebro vai fazendo a partir de experiências que a pessoa tem. Anteriores, seja uma leitura na internet, se ela viu lá, por exemplo, um texto no Google, e aí que entra a nossa responsabilidade como profissional de trazer sempre informações o quê? Informações de valor, mas informações que sejam o quê? Que vão agregar para as pessoas, de forma que que as pessoas consigam compreender e colocar ali em prática, mas informações que sejam verdadeiras. Infelizmente nós temos vários mitos, principalmente a respeito da dor, né? A gente já falou alguns aqui, inclusive a gente podia marcar depois do outro dia uma live com 10 mitos a respeito da dor. Que acho que é bem interessante. E aí, o que acontece? Se eu passo por um profissional e ele me dá uma informação, meu cérebro registra aquela informação. Passa a existir ali uma crença, começa a existir ali uma identificação com aquela informação. Se eu assisto um programa na televisão e eu estou vendo um profissional falando, ou algum amigo, alguém que seja referência para mim falando, nós aqui, por exemplo, nós estamos aqui falando, trazendo essas informações, e se tiver alguém do outro lado que está sentindo dor e tiver tendo essas informações que a gente está falando aqui, ele está registrando, isso vai fazer parte do processo de crença que ele tem com a dor. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas acabam ficando com dores muito piores do que deveria ter, por conta disso. Com algumas informações, por exemplo, olha, você não pode agachar porque vai fazer mal para sua coluna. Olha, você não pode correr, fazer exercício de impacto, senão a sua hérnia vai explodir, vai estourar. Isso vai se gerando crença. E a partir de uma crença eu vou gerando comportamentos que vão me limitar a movimentos, que vão me impedir de, por exemplo, até mesmo procurar uma ajuda especializada e tratar. Porque eu considero aquela informação que foi registrada, acaba se tornando comportamentos. E esses comportamentos, por exemplo, de inatividade, já vai entrar naquele ciclo, né, de dor e inabilidade. Se eu sinto dor, menos movimento eu faço. Se menos movimento eu faço, menos condicionado o meu corpo fica e mais suscetível à dor eu vou acabar ficando. E a pessoa vive nesse ciclo. E aí que entra o problema. Muitos tratamentos passam a ter menos efetividade. Seja medicamento, seja de repente um exercício. Porque muitas vezes eu preciso retirar essas crenças dessa pessoa primeiro, antes de iniciar, por exemplo, um tratamento mais passivo ou um tratamento mais ativo. Se ele não compreender esses gatilhos que estão gerando o surgimento ou piora dos sintomas de dor, dificilmente essa pessoa vai conseguir tratar. E esse é um desafio que muitos pacientes com dor crônica vêm enfrentando. Exatamente, é isso mesmo, Alessio. E uma coisa que nós, como profissionais, que a gente trata realmente das dores, né, dores crônicas principalmente, a gente tem a obrigação de ter algo em mente que é a educação em dor, né? Dividir essa responsabilidade também com o paciente, dele entender realmente quais são esses processos. Uma forma de fazer isso é justamente isso que a gente está fazendo. A gente está, através de uma live, passando essa informação para várias pessoas ao mesmo tempo. Então isso é fundamental, isso é muito importante, né? Já é um processo de educação em dor. Isso reduz o nível de quê? O nível de ameaça. Então, quando você reduz esse nível de ameaça no seu cérebro, tudo muda, né? O tipo de informação nociceptiva que vai ter daquela lesão ali vai ser totalmente diferente quando você tem essa educação
quando você reduziu o nível de ameaça. Então a gente como profissional muitas vezes, tanto a parte negativa de não faça determinados movimentos, faça repouso, você não pode abaixar jogando o corpo para frente, né? Muitas vezes as pessoas falam muito isso. E tem o outro lado também, que é o de, não, sente na postura correta, deite de lado. De lado, tem que levantar de lado, né? Sentar de lado, depois a gente vai fazer uma live só com esses mitos aí. Aí vai ser umas 2 horas de live. Exatamente. Então, tem um lado, tanto que a gente, né, o profissional, que eu digo assim, os profissionais de saúde mesmo, ameaçam de não faça isso, não faça aquilo, quanto de faça isso e faça aquilo. A postura tem que ser ereta, sentado nos iscos, os pés apoiados, os braços tem que estar bem apoiado na mesa, etc. E aquele negócio, né? Vamos fazer uma meia-culpa aqui. Há 15, 20 anos atrás, eram as informações que a gente tinha. Exatamente. Né? E muitos de nós, certamente, a gente já orientou, muitas vezes compartilhou aquelas imagenzinhas, mas é um processo, aquele negócio, é contínuo, por isso a gente está falando. O processo de educação, de aprendizado, ele é contínuo e não para. Muita coisa mudou e muita coisa de entendimento agora, e é muito louco, porque assim, na minha prática clínica, como isso me abriu a percepção para tratamento de um paciente. Vamos lá, como que era a fisioterapia 10, 15 anos atrás? De forma extremamente passiva, né? O paciente ali só recebendo o tratamento, e muitas vezes vem aquelas quantidade de sessões, né, de atendimentos um atrás do outro, pré-estabelecido, um protocolozinho, só modificando a cada 10 atendimentos, e você detalhe, começa... Alex, só um pequeno corte. Quando é esse tratamento, um dia após o outro, a responsabilidade ele fica só com o profissional. Quando melhorei, a culpa é do cara, pô. Né? Todo dia Exato. E é muito importante que fique esse entendimento, né? Porque se você está ali naquele compromisso junto com o profissional, claro, tem reabilitações que você precisa de algo diariamente, você precisa de um suporte, às vezes até mesmo manual, mas a percepção que fez uma grande diferença da minha vida com esses pacientes foi justamente esse entendimento, que eu vou até fazer um comentário aqui que um profissional escreveu aqui, mas eu vou voltar lá no comentário. É muito importante dessa participação do paciente na reabilitação. Na hora que ele entende o papel dele na reabilitação, e ele entende, por exemplo, olha, nas 24 horas do dia, de repente você vai passar uma na fisioterapia, e as outras horas todas que você vai passar durante o seu dia, é fundamental que algumas estratégias sejam implementadas, e que não depende de mim, não depende do profissional, a gente vai guiar, mas a pessoa ela precisa observar, por exemplo, no dia a dia dela, porque senão não adianta. Vamos lá, se eu vou lá, ela faz um atendimento durante a semana toda, chega no final de semana, o resto do dia, ela passa o dia todo sem fazer nenhum tipo de atividade. Né? Hoje eu oriento pacientes a fazer muitas vezes exercícios, estratégias, às vezes 3, 4 períodos no dia dela. Não é ali parada fazer aquela quantidade, mas estratégias ao longo do dia que vão fazer com que ela saia daquele estado ali de dor, daquela atenção totalmente na dor, né? Então a participação... Interferir diretamente no estilo de vida que a pessoa vem levando. Como ele utiliza o espaço da casa dele, o ambiente dele, tudo isso é importante. Fundamental, fundamental. Então, assim, faz parte mais. Ó, a Genilda falou, melhorei muito com exercício físico, fortalecendo a musculatura, mas sempre com acompanhamento. Não pode sair fazendo exercício à torto direito, qualquer coisa que vê pela frente, né? Principalmente na internet, a gente tem acesso a qualquer coisa que você quiser. Mas vamos lá. Pode ser que para você não seja o ideal. A pessoa tem ali uma dor e pode ser semelhante, mas origens completamente diferentes. A gente falou que a pessoa pode estar com dor na coluna, pode inclusive ter uma musculatura fraca, mas não quer dizer que seja por causa de um enfraquecimento de uma coluna, fraqueza muscular, que a pessoa está apresentando dor. Pode ser por uma outra coisa, pode ser alterações intestinais, pode ser por uma questão emocional, né? Então, tem várias questões que precisam ser levadas em conta. Então, é muito perigoso a gente sair fazendo outras coisas. A Ivanise está dando aqui um beijo. Beijão, Vavá. Show.
Obrigado, Legal. Preciso. Muita gente Ó, o André... participando, aliás. Muita gente Legal, ó. participando. Doutor André que mandou uma pergunta aqui, ó. Trabalho com agulhamento seco, muitas pessoas desistem do tratamento por causa da dor durante e após o atendimento. Poucas pessoas têm inteligência emocional. Doutor André, só para a gente até mesmo não fugir muito daqui da questão, mas a gente tem algumas estratégias. Doutor Guilherme também, além de osteopata, né, formado pela osteopatia de Madrid, acupunturista, quase outras 200 mil formações que você tem, meu querido. Nossa senhora, Alex, vamos lá. Multiprofissional. O cara Nosso foco é osteopatia, acupuntura e pilates, né? Então a gente a cabeça do cara nem cabe aqui na tela, ó. Nem cabe aqui na tela. A gente trabalha com a estrutura, energia e movimento. Ponto. Show! Top. Não vou nem falar do coach. Não vou nem falar do coach. Não vou nem falar do coach, exato. Olha só que louco. Isso é interessante porque quando a gente está falando de dor, envolve também muita expectativa da pessoa, né? E eu falo muito isso no treinamento, que às vezes determinados tratamentos, e quando você usa, por exemplo, a agulha, se a pessoa ela tem uma expectativa muito ruim a respeito de agulha, se ela tem uma expectativa, de repente, que vai doer, ou se ela está com um nível de sensibilização central muito alto, esse tipo de intervenção pode o quê? Piorar os sintomas. Então, as estratégias, muitas vezes, desses pacientes com hiperalgesia, é você fazer o quê? Reduzir a sensibilização central. Que ele pode estar apresentando, por exemplo, uma dor que a gente chama de dor nociplástica, né? Que é uma dor que muitas vezes pode ser com componente nociceptivo e também componente neuropático, com lesão ou não lesão, mas com altos níveis de sensibilização central. E essas técnicas, elas acabam gerando o quê? O alerta de dor. Então, é muito perigoso a gente usar esse recurso como agulhas em pacientes que apresentem dores persistentes, dores muito crônicas, com níveis altos de sensibilização central e com expectativa muito ruim em relação ao tratamento, que pode fazer com que essas dores, elas o quê? Piorem. Ela vai ficar com os sintomas do agulhamento. Então, a estratégia, muitas vezes, são estratégias simples. Técnicas de relaxamento através da respiração, meditação, ou até mesmo uma esteira, um jump, ou pede para o paciente, por exemplo, olha, vem um quarteirão antes, se for possível, né, se a pessoa não tiver dores tão grandes que impeçam dela estar andando, mas pode pedir para ver, olha, você tem como vir andando 1, 2 quarteirões? Para quê? Porque aí eu estou liberando endorfina e diminuindo o nível de sensibilização central desse paciente, fazendo com que o meu toque seja mais fácil, um agulhamento seja mais fácil, qualquer outra intervenção que eu venha fazer, uma manipulação, uma mobilização, vai ser muito mais suave para ele receber. E aí que entra esse aspecto de muitos pacientes ficarem com dores pós-tratamento. Às vezes não está na hora. Porque Exato. se eu não trabalhar aqui... a gente lembrar daquele mecanismo que a gente falou, né? Vamos lá, o paciente tem lá a lesão. Ele vai ter o quê? A informação nociceptiva que vai para o cérebro. O cérebro, ele que vê a entrada disso aí. Ele vai fazer toda a avaliação baseada em quê? Bom, dependendo do humor, da crença, da experiência passada e principalmente isso aí que você falou agora, da expectativa do paciente. Então, a gente tem sempre que estar lembrando disso, né? Não é isso? É mais ou menos exatamente. Exatamente, porque aí acaba envolvendo, porque não vai ser todo o paciente que a gente vai ter que passar por esse processo, né? A gente está falando aqui de pacientes, principalmente dos pacientes que têm aquela dor persistente, aquela dor que é difícil de ser tratado, e você vai ver que muitas vezes a gente precisa ter essas estratégias. A Bruna está até falando aqui, ó, a gente peca muitas vezes por não explicar aos nossos pacientes o porquê de cada não pode ou não faça, né? E só que tem um problema. Se meu paciente ele chega, ele já tem uma crença. Vamos lá. Você também já trabalhou com coach, você né, tem a formação de coach, você vai entender justamente essa estratégia. Se meu paciente ele tem uma crença e eu quero quebrar essa crença logo de cara, o que vai acontecer? Ele vai criar uma resistência de você. Exatamente. Né? Vai ser o que a gente chama de backfire effect, ou seja, é um tiro pela culatra. Que a crença não foi formada de um dia para o outro. Né? Não foi assim. É uma matriz por trás disso. Né? Gente, está ali ó, enraizado, de forma que a pessoa muitas vezes ela vai criar, por exemplo, atitudes, ela nem pensa.
Por exemplo, tem gente que vou dar um exemplo. Tem gente que tem medo de subir dessa escada porque sente dor, né? E normalmente ela apresenta, por exemplo, uma ansiedade antes da dor. A ansiedade, ela sempre está presente antes dos sintomas de dor. Tem gente que se vê um prédio que ela sabe que tem uma escada, automaticamente ela já começa a apresentar ansiedade e começa a ter sintomas de dor. É algo automático, a pessoa não está pensando naquilo, mas o corpo dela já registrou. Então eu não vou conseguir tirar essa crença da pessoa de uma hora para outra, um atendimento, 2 atendimentos. Por isso que a avaliação e reavaliação é o quê? Constante. O paciente que veio hoje não é o mesmo que vai ser amanhã. Amanhã é outra história, porque muita coisa ali já aconteceu e eu preciso o quê? De tempo. Aquelas intervenções diárias muitas vezes não vão dar resultado por causa disso também. Porque não deu tempo de quê? De gerar de uma neuroplasticidade, né? O nosso cérebro dele se remodelar com essas novas informações. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não criar antipatia do paciente a respeito disso, querendo impor uma crença nova. Porque querendo ou não, é o que a gente vai querer trazer para ele. Um entendimento, óbvio que vai trazer uma funcionalidade maior, mas eu estou impondo para ele uma nova crença. Eu preciso mostrar para ele, à medida que da evolução que ele for tendo, eu consigo ir montando essas estratégias e mostrando o quão benéfico vai ser ele ter esse novo estilo de vida, ter essas novas informações do dia a dia dele. Não sou eu que vou ter que falar para ele, é ele que vai ter que ter a percepção de melhora da saúde. Exatamente. E aí entra uma questão fundamental. Dentro dessa quebra de crença, é a gente conseguir trazer também a essa pessoa, ela vivenciar aquilo que ela quer para a vida dela. Isso é muito importante no processo de tratamento das dores. Porque é o seguinte, a grande pergunta que eu faço muitas vezes é a seguinte: você vai melhorar a dor para quê? Se sua dor, toda essa dor que você sente, sumisse agora, o que você faria com o seu corpo, com a sua vida? Né? Como você andaria daí para frente? Gente, essa é uma questão muito importante. Anota essa pergunta. Essa pergunta é fundamental para você fazer para o seu paciente. Porque se ele não tem... vamos lá, eu quero ficar sem dor para quê? Eu quero fazer o que para minha vida a partir disso? Como vai ser a minha vida se hoje eu ficasse sem dor? Porque é isso, ó, e é exatamente o que o André Santos está falando, ó. A pessoa tem que ter autorresponsabilidade no seu tratamento. Só que se ela não tem percepção do que ela quer, do que não sentir dor vai trazer para a vida dela, ela não vai se tornar o quê? Não, eu não quero, não vou me dedicar tanto. Porque ficar sem dor para ela, muitas vezes não vai fazer muito sentido. Só vai ficar sem dor. Ficar sem dor. E aí, e depois? Exato. Qual vai ser o benefício dela? Qual vai ser o prêmio dela no final? Porque se ela vai receber um prêmio, você pode ter certeza que essa pessoa vai se dedicar. Vamos comparar com atletas. Um atleta, se ele ficar lesionado, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente não vai conseguir fazer aquilo que ele tem pouco tempo, inclusive, de vida para fazer. Uma carreira de 10, 15 anos, 20 anos no máximo. Se ele fica lesionado ali 2, 3, 5 anos, até ele recuperar, ele já perdeu metade da carreira por conta de lesão. Então ele se dedica, ele se supera, claro, gente, tem muita gente que tem essa inteligência emocional, ela sabe da importância, mas se ela não tiver um prêmio, se ela não souber exatamente aonde aquele arco-íris está levando, qual é o pote de ouro dela. Né? E aquela pergunta também que eu gosto muito de fazer, né? O que essa dor tem impedido você de realizar na sua vida? Porque eu vou me basear para isso. Eu não consigo carregar meu filho no colo. Eu não consigo mais fazer o meu trabalho, que eu trabalho há 40 anos. Eu não consigo agachar para poder fazer determinada tarefa. Exatamente. Esse é a chave, muitas vezes, para esse paciente se motivar para esse tratamento, para essa responsabilidade. Não adianta eu falar para ele, olha, a responsabilidade do tratamento é seu. Ou falar para ele, olha, vamos dividir o tratamento. Se ele não tiver essa percepção, esse entendimento do porquê que ele precisa ficar sem dor, não adianta. Tem profissionais aqui que vão saber o que eu estou falando. Tem paciente que não quer melhorar.
Tem paciente que não quer melhorar porque ele tem um prêmio por continuar com dor. Se retroalimenta, ela está o tempo todo alimentando daquele quadro, daquela situação de vida, e às vezes aquela dor é o que traz a família para perto dela ali, né? E ela entende que é justamente a única forma de aproximar as pessoas dela, talvez seja esse aí o prêmio, né? Um deles. Então, muitas pessoas utilizam, e não é muito de forma, às vezes, consciente não, gente, tá? É algo que tá bem... É que às vezes fica parecendo que é uma idoneidade da pessoa. É que às vezes a gente fica parecendo que a gente tá falando da idoneidade da pessoa, né? E não é muito bem isso. A gente tem que pensar que esse bichinho aqui tem coisas que ele faz sozinho. Isso, a gente tem que pensar o seguinte, que o ser humano ali, ele pode ter passado por situações semelhantes com a avó, com a mãe, com algum parente, e ali ele percebeu que nesses momentos, talvez, de dor, de doença, do paciente acamado, da pessoa estar ali, foi um momento que a família reunia, a família ia ajudar. Então, isso aí tá bem profundo, tá bem profundo. São crenças formadas. Quando a gente fala de crença, é justamente o que a pessoa viu, sentiu e ouviu durante a sua vida. Principalmente na infância ali, né? Então, são coisas importantíssimas e que às vezes nem ela sabe disso, tá? Normalmente não sabe disso. Então, a gente tem que o quê? Realmente quebrar, a chave é essa, quebrar essa crença trazendo um objetivo. Tem que ter uma meta, um objetivo, né? É isso, Alex. Tem muita gente que às vezes tem justamente essa dificuldade. E porque, óbvio, a gente não quer ser psicólogo, a gente quer dar um passo à frente para justamente identificar esses componentes que podem estar envolvidos nesse paciente. E a gente consegue perceber essa dificuldade, né, de foco, né, de foco temporal. Quando a gente pergunta para o paciente o que essa dor tem impedido, qual é o se eu pudesse ter hoje uma varinha e ficasse sem dor, o que você faria? Se essa pessoa ela não tem ali um objetivo claro, traz pra gente uma grande preocupação, porque é uma pessoa que muitas vezes ela não tem mais muita coisa para a vida dela. E às vezes essa pessoa ela vai ter uma dificuldade às vezes, de tratar, porque durante o processo terapêutico, nós profissionais a gente se aproxima demais do paciente. Então ela vai ter um ganho secundário nesse processo, que é um de atenção, e às vezes a pessoa se coloca como vítima, e aí ela vai gerar mais atenção ainda. Entendo, a pessoa muitas vezes não faz isso porque quer, mas porque ela percebe um ganho ali nesse processo. Então, quando a gente identifica isso, é a hora da gente poder trabalhar junto com outros profissionais, né? De trabalhando com um psicólogo, com, de repente, um psiquiatra. Mas eu preciso dar um passinho à frente para poder o quê? Sacar isso no meu paciente. Tem muita gente que fica ali, ó, quer fazer da clínica de fisioterapia para todo sempre, né? Não tem nada de errado, a gente está ali no processo terapêutico. O processo terapêutico ele envolve várias coisas, né? Por exemplo, tem na clínica tem um Pilates, o tratamento ali específico de dor encerrou, eu posso migrar ele agora para um Pilates, para um condicionamento físico, ali ele vai ter socialização, ele vai ter um ganho ali de físico para ele, né? Então, não tem nada de errado. Mas quando aquela pessoa ela está ali usando aquilo dali para ter um ganho secundário, que é ruim. Porque ela depois pode ter problemas muito mais sérios lá na frente, né? A doutora Alice está perguntando aqui, estrutura, movimento e... Você falou? Energia que foi... Energia. Da cultura, né? Exatamente. Eu tô achando que ela vai usar isso aí como logo, hein? Olha, ótimo. Perfeito. Olha, o Júlio tá falando aqui, ó, que tem luxações recidivantes. Eu já tive uma paciente que ela teve várias luxações assim, recorrentes e começa, engraçado, tem aspectos muito psicológicos às vezes da pessoa, porque aquilo ali começa a se tornar frequente, ela não consegue muitas vezes implementar estratégias, né, para poder tratar, né? Mas, Júlio, não sei de que cidade você é, depois de repente a gente pode orientar, porque esse é um caso, muitas vezes, de inibição de musculaturas que não estão, de repente, fixando a articulação. E, às vezes, exercícios simples, corretivos, você fazer no dia a dia pode resolver, tá? Não sei se é o seu caso e tudo mais. Realmente tem que avaliar essas questões.
Exato. Então, a galera aqui, viu, Alessio? Augusto Tá muito César legal. Lobato, grande amigo. Tá sempre presente. Tá sempre presente. Doutora Arce, um forte beijo. Físio Brunel, fisioterapeuta lá de Curitiba. Topíssimo, grande amigo. Então, a galera aqui, ó, Lude Físio, Fábio Damião, fera do Rio de Janeiro, grande amigo nosso. A Bruna tá falando aqui, ó, depois comecei a seguir o Guilherme, a cada live eu acrescento algo na minha avaliação. Esse cara aqui é um monstro, esse cara aqui é um... Que maravilha, galera. É justamente por isso que a gente faz isso, né? Então, gratidão às palavras aí, Bruno. E espero que a cada vez mais a gente possa estar agregando mais até o seu trabalho, né? Essa é a intenção nossa aí. Exato, é aquele negócio, a gente fala, né, foi privilegiado, né, com dentro da formação, e então a gente pode contribuir muito com a profissão, com a população de uma forma geral. Então, olha só, nós falamos aqui, olha que incrível que é essa... A gente tem um pensamento muitas vezes muito tecnicista, mas a gente trouxe aqui aspectos emocionais e até mesmo de comportamento importantíssimos que definem o futuro de um tratamento da dor do paciente. E às vezes ele está tão concentrado em aprender só técnica, mas muitas vezes eu tenho que aprender o quê? Sobre o ser humano. Eu preciso saber de comportamento. Eu preciso entender como que a pessoa encara muitas vezes a vida. Exatamente, Alex. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer que a gente trata gente. A gente trata ser humano. Nós não tratamos a lesão, né? Não existe ali, eu vou ali tratar a tendinite, eu vou tratar a artrose, eu vou tratar a hérnia de disco. Não, eu estou tratando fulano. Fulano que vive em tal lugar, tem tantos filhos, trabalha com não sei o quê. Então, a gente tem que inserir todas essas informações durante o nosso processo, durante o processo de tratamento, para que a gente alcance realmente o objetivo. Porque se a gente distanciar a pessoa, né, daquilo que ela está apresentando naquele momento, fica muito difícil alcançarmos realmente aquilo que a gente deseja. Né, e assim, tecnicamente, só para muita gente compreender, a gente tem um modelo biomédico e um modelo biopsicossocial, tá? Não existe nenhum certo nem errado. Nós temos um primeiro entendimento sobre a dor, que é o modelo cartesiano, né, do Descartes, onde eu preciso de um estímulo noceptivo periférico para se gerar a dor. Hoje nós entendemos o quanto a mente interfere nesse processo, o quanto o cérebro interfere nesse processo. Então, hoje não adianta você querer ver de forma segmentada. Você trata de forma, muitas vezes, determinados momentos em fases de forma segmentada, porque também não adianta. Eu sei que o movimento, por exemplo, é o ideal para tratar a dor. Isso é padrão ouro. Só que se uma pessoa tem medo de realizar um movimento, como que eu vou fazer isso? E muitas vezes eu preciso desligar mecanismos noceptivos para acionar, né, tratar a crença e gerar neuroplasticidade através depois do movimento. Então são fases que o meu paciente vai precisar passar. E eu preciso entender qual é a melhor fase. E às vezes tem paciente que vai precisar passar por essas fases iniciais durante mais tempo. Vai precisar de um suporte de entendimento, de correção, de reaprendizado. E esse muitas vezes é o mais importante. Eu tenho vários casos de pacientes que, na verdade, eu tive que trazer para eles, por exemplo, boa parte do tratamento baseado o quê? Nessas crenças, baseado em educação, baseado de, olha, você pode, você consegue, você é capaz de realizar tal movimento, você consegue ser mais ativo, não tem nada que te impeça. Olha que é uma questão mais positiva da forma de encarar a dor. Porque a dor vai estar lá. Em algum momento a pessoa vai sentir dor, ela não está livre disso. Mas eu tenho que fazer com que isso não impeça de realizar as coisas da minha vida. E aí você acaba fazendo com que a pessoa fique empoderada e ela entende. Beleza, eu estou sentindo dor, mas eu sei que essa dor ela não tem nada a ver nem com lesão e não está relacionado com nenhum problema mais grave. E eu posso ter minha vida.
Se a pessoa procura na internet, é muito comum ela ver lá, câncer, vai morrer amanhã, né? E a pessoa gira aquela em medo. E acaba gerando uma crença. Que às vezes o que a pessoa precisa realmente é o quê? Empoderamento. Olha, você pode, você é capaz, essa dor que você sente não tem nada a ver com o problema que você tem. Essa dor que você sente, ela não é algo que vai te prejudicar em nada na sua vida. Está doendo, mas entenda, isso faz parte do seu corpo. Vamos identificar quais são os gatilhos que estão gerando esses sintomas. Porque a partir do momento que você entende quais são esses gatilhos, a própria pessoa começa o quê? A virar chave. Porque ela identifica, olha, teve um dia que eu me estressei com uma determinada pessoa, puxa, eu fiquei com aquilo na cabeça e a dor veio junto. Ou, puxa, aquele dia eu fiquei o dia inteiro sentado no sofá, não fiz nada. No outro dia meu corpo estava todo duro, estava doendo. Nível de atividade, gerenciamento de estresse. Puxa, eu estou desanimado aqui com a fisioterapia, às vezes está demorando, mas vamos lá. O que eu vou ganhar depois de tratar? Se eu não tenho uma visão positiva de futuro, se eu não sei o que eu quero lá na frente, meu tratamento não vai ter resultado. Então a gente vê que muitas vezes tem muita gente que continua persistindo a dor por comportamento. Perfeito. E é lá que a gente vai ter que entender. São comportamento, humor, ou seja, o equilíbrio emocional daquela pessoa. Então, esse conjunto todo, alimentação, estilo de vida, maus hábitos, então que a gente tem que a gente chega o quê? No final, a conclusão precisamos também educar, né? Educação em dor, ela é fundamental, mostrar o caminho, visão positiva de futuro e a técnica. Pronto, tudo para ajudar. A técnica muitas vezes vai ser a última coisa, e aí vai depender se eu vou usar, por exemplo, se eu vou procurar um profissional que trabalha com quiropraxia, com osteopatia, aqui ele trabalha mais com RPG, com pilates, com dry, com essas ferramentas. O mais legal é a gente conseguir unir esse entendimento, unir as estruturas a partir de uma avaliação integrativa, onde eu consigo avaliar a interferência, né, de outros sistemas no meu corpo, que pode estar limitando, por exemplo, movimentos, e trazer essas outras intervenções. E aí fundamental, né, Alessio? Fundamental esse profissional saber também o exato momento de indicar para outros profissionais, né? Sem dúvida. Então a gente tem assunto para um monte de live aqui, né? Então a gente sabe o momento de indicar, por exemplo, uma falta de mobilidade gerada pelo problema da TM, né? Então a gente tem hoje no Brasil vários profissionais indicados para trabalhar exatamente com isso, como identificar, né, o que está gerando aquilo, né, se os problemas estão sendo gerados justamente pela parte emocional, qual o profissional indicar, né, às vezes até qual a especialidade dentro da psicologia que vai ser melhor para aquele momento. Então, assim, é importantíssimo a gente saber o momento, né, de identificar isso. A gente pode marcar uma live dessa, viu? Podemos. Qual o momento de indicar para um outro profissional? Uma coisa, a gente pode pensar numa coisa nesse sentido aí, que eu acho que vai ser bem legal. Até onde vamos, né? A gente sabe, a gente pode dar um passo à frente, mas a gente vai parar naquele passinho à frente para depois a gente direcionar o nosso cliente para um melhor tratamento. Então, acho que vai ser muito legal a gente fazer isso daí. Vamos fazer uma série de lives. Alessio, estamos aí para isso, né? Essa é a nossa Maravilha. Função. Show. Alessio, vamos agradecer a galera aqui, tá? Tá todo mundo participando. Foi show de bola mesmo. Agradeço de coração. Agradeço aqui ao doutor Alessio a disponibilidade, né? Eu sei que as horas dele aí tudo é muito bem limitado. Então, Alessio, as nossas, meu amigo. Fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão, né? É um prazer tê-lo como um amigo, como um parceirão aí, de profissional e de vida mesmo. Tá joia? Meu cara, agradeço joia. Mesmo. Deixa as suas últimas palavras para a galera aqui, senão daqui a pouco o Instagram corta aqui a nossa live. Senão já começa a cortar. Meu cara, eu que agradeço de falar com o pessoal, e sempre que tiver o convite, estamos aí com certeza. Espero que a galera tenha gostado. Se tem alguma dúvida,
Manda pra gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no direct, pode mandar para mim, Dr. Guilherme. Se tiverem qualquer dúvida a respeito desse tema que a gente falou, não deixa de perguntar, a gente está sempre à disposição. O nosso objetivo é justamente compartilhar conhecimento, é poder devolver aquilo, tudo que a gente aprendeu até o momento. É a forma que a gente tem de poder devolver toda essa... tudo que o universo realmente conspirou para trazer para a gente. Então a gente quer devolver da melhor maneira possível. Então, tenham suas dúvidas, pode mandar para a gente vai tirar com toda certeza. E vamos marcar, e eu vou colocar essa live aqui, eu vou baixar aqui essa live, vou colocá-la disponível lá na minha página depois. Beleza? Para depois o pessoal quiser assistir de novo. E vai ficar aqui 24 horas, que eu acho que a gente passou informações aqui muito top. Então, ó, vou agradecer a todo mundo. Eu nem vou falar os nomes para não ser injusto, porque teve picos aqui de quase 30 pessoas, então eu não quero ser injusto, mas minha gratidão para todo mundo que esteve aí presente. Valeu? Show, Alessio. Então, um abração. Valeu, meu querido. Vou encerrar com o pessoal aqui, tá joia? Show. Valeu, meu querido. E vamos marcar, sim, essas lives, que vai ser, assim, sensacional. Vamos fazer uma série especial. Uma série especial. Maravilha, show, querido. Gratidão. Valeu. Ótimo final de semana, viu? Obrigado para vocês também. Até mais. Valeu. Bom, pessoal, o que dizer dessa live, né? O que dizer, doutor Alessio deixou aqui muito conteúdo assim, fundamental, de fundamental importância para o tratamento de dor. E terça-feira, eu e a doutora Camila Viana, de Belo Horizonte, que trabalha com Pilates, hoje da 3+, é uma empresa muito bacana que está com várias formações de cursos de instrutores de Pilates dentro da fisioterapia. Terça-feira, às 13h30, nós vamos fazer uma live que vai ser assim, show de bola, com certeza. Beleza? Então, deixo aqui a gratidão. Muito obrigado a todos vocês que participaram e até a próxima live. Valeu!